Se você já se relacionou com alguém que se aproxima, mas que depois se afasta, que diz que te ama, diz que gosta, gera a expectativa, depois se afasta como se nada tivesse acontecido, eu vou ser direto com você. Isso não é confusão mental. Isso é emocional. Isso é estrutura psíquica. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê esta pessoa não vai mudar. E quem precisa colocar um fim nessa situação é você. A pessoa do apego evitativo tem uma estrutura psíquica que vai sempre repetir isso. Quem tem que mudar é você. Se você ainda não me segue e não me conhece, eu sou Vieira Júnior. Eu sou psicanalista, sou mestrando em neuropsicologia pela Universidade de Flores, na Argentina, e eu tô aqui para te falar sobre o amor sob viés da psicanálise e da neurociência. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, porque agora nós vamos falar sobre você por dentro. Muitas pessoas me perguntam, por que é que esta pessoa sempre chega na minha vida, faz promessas, ela é boa. No começo, essa pessoa, prometendo mundos e fundos, ela me deixa bem, me traz as melhores experiências da minha vida. Essa pessoa faz com que eu me sinta bem de verdade. Mas, como num passe de mágicas, de repente ela decide ir embora, me deixando pior do que a maneira que ela tinha me encontrado. E você tem vivido aí este ciclo, né? Tá lá em cima, tá lá embaixo. O nome disso na psicanálise é apego evitativo. O que é o apego evitativo? Isso não é modinha do Instagram. Isso não é um rótulo vazio. É um modelo de funcionamento emocional que é construído geralmente lá na infância. Pessoas com apego evitativo, elas aprenderam muito cedo que amar é perigoso, que vínculo significa invasão, que cobrança é uma perda de autonomia, que estar ligado a alguém é como se você deixasse de ser você. Então, elas crescem desenvolvendo uma estratégia inconsciente. Se aproximar está certo até certo ponto, mas depois eu fujo. Eu posso me aproximar até um certo limite, mas depois eu fujo. Por quê? Na minha estrutura psíquica, a verdade que eu consigo suportar é estar junto do outro é perigoso. Eu serei abandonado. Então, para não abandonar, eu abandono primeiro. Tá conseguindo entender o porquê que essas pessoas mudam tanto de opinião? O porquê que elas querem, porque elas estão fugindo, quando ela não tem você, ela está fugindo de um abandono, de uma rejeição, de uma sensação de rejeição. Então ela luta para eliminar este sintoma dentro dela, este sentimento. Porém, quando ela tem você, ela teme perder. E temendo perder, ela te manda embora primeiro, para não correr o risco de que você faça isso. E aí você pode pensar assim, ah, mas tadinha, então eu tenho que ajudar. Não! Porque você não é psicanalista, você não é psicólogo, você não é neurocientista, você não é neuropsicólogo, você não é médico neurologista, você não é psiquiatra. Você precisa de um amor, de um relacionamento, você não precisa de um paciente. Ai, mas Jesus falou que a gente tem que dar a vida pelo outro. Tem que dar a vida pelas pessoas que estão buscando salvação. Pare de unir religião com as suas escolhas pessoais para dar desculpa daquilo que você não consegue resolver. Jesus falava sobre céu, ele não falava sobre casamento, ele falava sobre morar com ele, com o Pai, fugir do inferno. Ele não falava sobre sexo, sobre beijo, sobre casamento, sobre filhos, o plano dele não era esse. Separe as coisas. Pare de ser neurótico e de justificar as próprias atitudes com as palavras de Jesus. Deixa Jesus cuidando do céu. E se você quiser cuidar das pessoas para elas irem para o céu, aí você está cumprindo sua missão apostólica na Terra. Mas amor é com você, tá bom? O problema é que no início o evitativo parece envolvido, né? Parece uma pessoa que quer muito. Ele conversa, ele se mostra presente, cria conexão e isso confunde demais quem está do outro lado. Mas
você não deve se enganar. Ele só aguenta um vínculo enquanto não sente que está sendo emocionalmente acessado de verdade. Quando você acessar essa pessoa de verdade, ela vai fugir. Quando a relação começa a aprofundar, quando surge intimidade, quando surge expectativa, pedido de presença, conversa sobre sentimentos, o sistema de alarme dessa pessoa interno dispara e é aí que ela vai embora. Não é uma escolha racional, é um modelo automático, é uma reação automática. Por isso que você é abandonado, abandonada sem saber, sem ter uma mínima explicação. Não tem explicação. A explicação que eu posso te dar, técnica, é o modelo evitativo dessa pessoa. Do ponto de vista da neurociência, o que dá pra gente dizer é que o evitativo associa intimidade à ameaça. O sistema límbico dessa pessoa entra num estado de defesa. A aproximação vira perigo, o vínculo vira perda de controle e a fuga vira o alívio. Quando ela vai embora, ela se sente aliviada. Agora vem a parte que talvez doa em você. Quanto mais você tenta conversar, explicar, cobrar maturidade emocional, pedir clareza, mais essa pessoa se afasta. Você senta com a pessoa, né? Você faz ali o ABC, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Quanto mais você tentar acessar a intimidade dessa pessoa, mais ela vai fugir de você. E não é por você, é o modelo psíquico dela. Por quê? Aqui está uma coisa que pouca gente entende. No evitativo, o amor ativa o trauma. Para nós, o amor cura trauma. Nós que talvez não tenhamos esse apego evitativo. O amor cura. Então a gente pensa, eu vou dar muito amor e essa pessoa vai ser curada. Mas nesta pessoa, o amor ativa o trauma. E é por isso que ela vai embora. E é por isso que não vai dar certo. Você acha que se você for paciente, você acha que se você for compreensivo, se você for maduro, se você ajudar, se você estender a mão, essa pessoa finalmente vai relaxar e se entregar. Não vai. O que ela sente não é falta de amor, é medo de amar, é medo de depender, é medo de perder o controle que ela tem, porque isso virou defesa. É medo de ser engolido pelo vínculo, porque a última vez que teve vínculo lá com o papai, com a mamãe, houve perda, e uma perda até hoje não elaborada, uma perda até hoje não superada, não compreendida. E enquanto isso, o que acontece com você? O que acontece com você é que você começa a duvidar de si mesma, começa a pisar em ovos, começa a diminuir as suas necessidades para não assustar o outro. Você passa a pedir menos carinho, pedir menos atenção, a exigir menos. Prestar atenção nisso é essencial. Quando você precisa se reduzir para caber numa relação, isso não é bom. É adaptação neurótica. Quando você precisa se reduzir para caber no mundo do outro, não é amor. É falta sua. O outro tem um apego evitativo, mas você tem uma necessidade de convencer quem não te quer de ficar com você. E aí a gente tem a adaptação neurótica perfeita. O neurótico evitativo com o neurótico que é o salvador, a mãe, o pai das pessoas. Muitas pessoas em relacionamentos com evitativos não estão vivendo uma relação saudável, não estão vivendo nenhuma relação. Estão vivendo uma espécie de tentativa constante de provar que são dignas de serem escolhidas. E aí eu trabalho, eu me esforço, eu dou porque eu quero que alguém me escolha. E o evitativo não vai escolher. E percebe que isso vira a missão especial da vida da pessoa? Eu quero ser escolhido por quem não me escolhe. E o evitativo quer não ser escolhido. Ele quer rejeitar primeiro. É a fome com a vontade de comer. Isso não é parceria. Isso é uma repetição de ferida. Isso não é amor. Isso é repetição traumática. É o que o Freud chamava de compulsão à repetição. E a verdade mais dura de todas que eu tenho para te dizer aqui é que o evitativo só muda quando entra em contato com a consequência real da própria fuga. Isso não é uma conversa bonita.
Isso não é um argumento lógico, não é um sofrimento silencioso do outro. Isso é um limite. O evitativo não vai mudar com mais amor. Ele vai mudar, por incrível que pareça, quando ele for confrontado com o resultado deste comportamento evitativo, que é ficar sozinho para sempre. E pode ser que mude. Não quer dizer que vai mudar. Pode ser que mude. Mas se você mantiver a esperança de que ele vai mudar, você vai adoecer, você vai morrer por dentro. Enquanto você aceita migalha emocional, a estrutura dele permanece intacta. Ela se alimenta do que você está fazendo. Porque no inconsciente, ele aprende que pode se afastar e você continua ali, você reforça o comportamento dele. Você reforça que ele pode rejeitar, ir embora, que você sempre volta. Então, se você vive hoje uma relação onde o outro sempre recua, quando você se aproxima, a pergunta mais importante não é por que ele se afasta. A pergunta mais importante é por que você aceita tão pouco vínculo, tão pouco amor. Não é porque o outro faz isso, mas porque você aceita. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta para os meus pacientes. Por que você aceita, mas principalmente, para que você aceita? Para preencher o que dentro de você? Talvez isso te ajude a responder algumas perguntas internas. O apego evitativo explica o comportamento do outro, mas só o seu posicionamento explica a continuação dessa história. Se você assistiu até aqui e gostou desse conteúdo, não deixa de deixar o like, de se inscrever no canal, isso ajuda demais. Encaminhar esse vídeo para outras pessoas, isso ajuda demais o YouTube a proliferar esse tipo de conteúdo. Lembre-se, o amor é para ser compartilhado, não lutado. Não é uma batalha. Até a próxima.